Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas para os alunos do sexto ano, nesse vídeo vamos iniciar os estudos do capítulo 3, que vai versar sobre multiplicação e divisão. Vamos lá? Olha só, como é a primeira aula desse capítulo 3, a gente vai começar com uma questão introdutória, tá? É a questão 1, em que inicialmente é mostrada uma imagem, uma vista aérea de vários sacos de feijão, de arroz, de milho, enfim, de grãos, tá bom? E aí o que é que diz o enunciado após a gente observar essa imagem? Vamos supor que 2 sacos de arroz equivalham a 1 de feijão. Entendeu? Estamos supondo que 2 sacos de arroz equivalem a 1 saco de feijão. E desejamos trocar 20 sacos de arroz por sacos de feijão. Ou seja, queremos trocar 20 sacos de arroz por uma certa quantidade de sacos de feijão, tá? Desde já temos a seguinte pergunta, né? Quantos sacos de feijão? Veja bem, antes de responder essa pergunta, vamos continuar o enunciado. Nesse caso, nesse contexto, né? Podemos usar adição ou subtração para descobrir a quantidade de sacos de feijão. Você entendeu isso? Está dizendo que, sabendo que 2 sacos de arroz equivalem a 1 de feijão, queremos saber 20 sacos de arroz correspondem a quantos de feijão, tá? Sendo que, inicialmente, a proposta é que a gente use adição ou subtração. E talvez você esteja se perguntando, professor, por que é que a gente não usa a multiplicação? Sem dúvida, gente, para resolver essa pergunta, né, para a gente solucionar essa pergunta aqui, a melhor ferramenta para se usar é a multiplicação, tá? No entanto, como a gente está no problema introdutório, vamos ver como seria usando adição e subtração, tá? Sem a multiplicação, como é que a gente iria fazer? Ora, usando a adição, a gente teria que somar 2 sacos de arroz por vez, até chegarmos ao número 20. E depois contarmos quantas vezes somamos o número 2. Entendeu? O que está dizendo aí é que nós teríamos que fazer 2 mais 2 mais 2 até chegar no 20. Então deveríamos somar com cuidado para não passar do 20, para não pararmos antes do 20, tá? E aí perceba que essa soma realmente dá 20, 2 mais 2 dá 4, 4 mais 2 dá 6, 6 mais 2 dá 8, 8 mais 2 dá 10, 10 mais 2, 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 2, 16, 16 mais 2, 18, 18 mais 2, 20. Trabalhão enorme, né? Muito melhor uma multiplicação. Essa é a proposta, mostrar como a multiplicação ajuda, tá? E claro, ainda teríamos que contar quantas vezes somamos o número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 20 sacos de arroz corresponderiam a 10 sacos de feijão, tá? Isso usando a adição, né? E usando a subtração? Ora, usando a subtração, nós começaríamos com 20 sacos de arroz e subtrairíamos 2 sacos por vez até chegarmos em 0. Depois, contamos quantas vezes subtraímos o 2. Assim, começaríamos do 20 e subtrairia 2, dá 18,
menos 2 dá 16, menos 2, 14, menos 2, 12, menos 2, 10, menos 2, 8, menos 2, 6, menos 2, 4, 4 menos 2, 2, 2 menos 2, 0. Dá muito trabalho assim, né? Mas veja que realmente começamos do 20 e saímos subtraindo 2 várias vezes até chegar no 0. E claro, depois ainda teríamos que contar quantas vezes a gente subtraiu 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, 10 sacos de feijão, né? 20 sacos de arroz correspondem a 10 sacos de feijão. Isso tudo foi somente uma introdução para a pergunta, que começa agora. Agora que vem a letra A da questão 1. Imagine a seguinte troca. 5 sacos de farinha equivalem a 3 sacos de milho. Como podemos descobrir quantos sacos de milho obteremos ao trocar 150 sacos de farinha usando operações diferentes de subtração e adição? Pessoal, aqui chama atenção que ele pede que a gente use operações diferentes de subtração e adição, tá bom? Que operações seriam essas? Então, ao invés de fazer essas somas, né, de 2 em 2 até chegar em 20, qual é a operação que eu faço no lugar dela, que chega direto em 20? É 10 vezes o 2, né? 10 vezes o 2, que dá 20. Então, ao invés de fazer somas com números repetidos, a gente usa a multiplicação, tá bom? E o que a gente pode falar de subtrações repetidas, ok? A gente poderia substituir essas subtrações repetidas por qual operação? Ora, 20 dividido por 2, que dá 10. Ok? Entendeu isso? Então, como é que a gente resolveria essa letra A? Usando operações diferentes de subtração e adição. Em outras palavras, me diz aí, quantos grupos de 5 sacos de farinha existem em 150 sacos de farinha? Que conta que a gente faz para a gente responder essa pergunta que eu acabei de fazer? Quantos grupos de 5 sacos de farinha existem em 150 sacos de farinha? Você já estudou divisão, não já? É só fazer 150 dividido por 5. A propósito, você sabe fazer essa divisão? Se sabe, parabéns. Se não sabe, eu vou te ensinar, tá certo? Mas com calma. Nesse primeiro momento, vamos só resolver logo essa questão aqui, fazendo o seguinte. 150 dividido por 5, a gente começa de 15 dividido por 5. 15 por 5 dá 3, ok? 3 vezes 5 dá 15. 15 menos 15, sobra nada, tá? Ao invés de descer esse 0 para cá, a gente coloca ele no resultado. Então, 150 dividido por 5 dá 30. Dúvidas nisso? Postem nos comentários. Professor, eu não sei fazer essa divisão ainda. Calma, vamos estudar isso, eu vou explicar bem detalhadamente, tá certo? Mas muito bem, vamos então por enquanto pegar esse 30, quer dizer que são 30 grupos de 5 sacos de farinha, e aí cada um desses grupos vai ser trocado por 3 sacos de milho. Então a gente ainda precisa fazer 30 vezes 3, tá? Esses 30 grupos vezes 3 sacos de milho, 30 vezes 3. E aí a multiplicação é mais fácil, né?
30 vezes 3 dá 90. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 30, 90. Ok? Respondemos a letra A. Dúvidas? Poste aí nos comentários. Se não tiver, vamos para a letra B. Que a propósito, você pode, se quiser, dar uma pausa e já tentar fazer a letra B, tá? Eu vou mostrar a resposta já agora. A letra B diz o seguinte: se 10 sacos de arroz são trocados por 2 sacos de feijão, como podemos descobrir a quantidade de sacos de feijão que obteremos na troca por 300 sacos de arroz, usando outras operações? Gente, aqui eu chamo a atenção para um detalhe. Vou até aparecer aqui, né, ligar minha câmera, porque eu quero saber o que é que você está entendendo com usando outras operações. Fala para mim. Como assim usando outras operações? Usando outras operações diferentes do que a gente fez na letra A, que foi multiplicação e divisão, ou usando outras operações diferentes do exemplo que ele deu, que foi usando adição e subtração? Ficou meio confuso, né? Eu vou fazer o seguinte: a gente já viu que é muito mais rápido resolver usando multiplicação e divisão. Então vou resolver usando multiplicação e divisão, ok? E aí, recapitulando, nós temos 10 sacos de arroz trocados por 2 sacos de feijão, tá? No final das contas, queremos trocar 300 sacos de arroz por quantos sacos de feijão, né? Quantos de feijão? A pergunta é quantos de feijão? Bom, como a gente fez na letra A, me diz aí, quantos grupos de 10 sacos de arroz existem em 300 sacos de arroz? Quantos grupos? É só fazer a divisão, né? De 300 por 10. Beleza? E para dividir 300 por 10, você já sabe fazer essa divisão? Show de bola. Não sabe ainda? Tenha paciência, eu vou te explicar com calma. Por enquanto, só lembrar que 3 é menor do que 10, não dá, então a gente pega 30. 30 dividido por 10 dá 3. Depois multiplica 3 vezes 10, 30. Faz a subtração, dá 0. Igual na letra A, esse 0 ia descer para cá, mas aí, como aqui é 0, então ele passa direto para o quociente. Chegamos ao resultado de 30. Beleza? Isso quer dizer que 10 existem 30 grupos de 10 sacos de arroz, num total de 300 sacos de arroz, tá? Com 300 sacos de arroz, a gente consegue formar 30 grupos de 10, beleza? Desses 30 grupos de 10, cada um desses 30 grupos de 10 vai ser trocado por 2 sacos de feijão. Então é só multiplicar por 2, 30 vezes 2, 60. Beleza? Então, respondendo a pergunta, obteremos 60 sacos de feijão na troca por 300 sacos de arroz. Dúvidas? Poste nos comentários. Se não, vamos fechar agora essa introdução com a letra C, que diz o seguinte: nas situações acima, seria possível resolver o problema com multiplicação ou divisão? Como é? Gente, é sério. Nas situações acima, letra A e B, seria possível resolver o problema com multiplicação e divisão? Ora, sim, né? A gente resolveu por multiplicação e divisão. Sim, nós resolvemos os itens A e B usando multiplicação e divisão. Beleza? Continuando. Para você, qual é o significado das palavras multiplicação e divisão? Gente, como é para você, então responde aí, tá? Eu vou dizer para mim qual é o significado de multiplicação e divisão, tá certo?
E aí você diz para você, vê se bate com o que eu pensei. Multiplicação significa uma soma com parcelas iguais. Soma com parcelas iguais, tá? Exemplo: 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Isso é a mesma coisa que 5 vezes o 2. Então essa multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Beleza? E divisão, o que significa uma divisão? Se a multiplicação é a soma com parcelas iguais, a divisão pode ser pensada, até porque a gente pode ter outros significados, tá? Pode ser pensada como uma subtração de parcelas iguais. Subtração de parcelas iguais. Como assim, professor? Como no exemplo que fizemos, 20 menos. Aí as subtrações são menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. E nesse caso, eu teria que continuar até chegar em zero. Tá? Não dá para parar antes, não. Beleza? E aí, isso é o mesmo que 20 dividido por 2, que dá 10, que é a quantidade de 2 que a gente saiu subtraindo, parcelas iguais, ok? Muito bem, pessoal, esse vídeo ficou grande demais, porque era uma introdução, tá bom? Se você deixou de entender alguma coisa nesse primeiro vídeo, como por exemplo, professor, não sei fazer as divisões, calma, a gente vai ter todo esse capítulo 3 para estudar isso, tá certo? Se tiver alguma dúvida, poste nos comentários. Se não tiver dúvida, até a nossa próxima aula.